muito boa tarde, meus amigos Marcos, Sérgio, amigos contadores, né? E muito obrigado a vocês que estão assistindo aí, uma boa tarde também. Hoje eu estou tendo a honra de, né, estar com meus amigos da Pharmacon, que no meu outro negócio me apoiam, e aqui também, né, na DJ. E vocês fiquem, prestem bastante atenção que eu vou te falar, esses dois têm uma história espetacular para poder contar e dividir com vocês, que acompanham o nosso canal e que querem se inspirar e se tornar possível o sonho de vocês, né? E eu vou começar aqui com o Marcos. Quem é você além da Fármaco, meu irmão? Fala um pouquinho da tua história aí. Já Como começa profundo, começou, né? com certeza. Quem é o Marcos? Os filhos, a Legal. esposa. Quem é o Marcos? Fala pra gente, irmão. Primeiro, obrigado Nada, meu amigo. pelo Tamo junto. convite, estar aqui, um prazer. Sabe que eu aceitei desde o início, eu e o Sérgio, e Sim. é sempre um prazer estar contigo. Compartilhamos do mesmo propósito, então Amém. isso faz diferença. Cara, o Marcos é um favelado, nasceu numa favela do Isso Rio de aí. Janeiro, né? Que é amigo de infância desse rapaz aqui, então maneiro. nos conhecemos muito cedo, né? Que vem trilhando esse caminho, pai, marido, ai de mim se não falar, muito bem casado, pai de um casal lindo e maravilhoso, sócio do cara mais espetacular do mundo, amigo dele também, ainda tem isso, né? Porque tem sócio que não é amigo, né? Porra, nem fala. E, cara, tricolor, hoje não tá muito bom de falar isso, né, cara? E músico, né, cara? Nas horas vagas um pouco, né? Legal, legal. É isso. Isso é o Marcos. Bacana. E você, Sérgio? Legal. Fala comigo, irmão. Quem é o Sérgio? Jonathan, Fora da Fármaco. Quem é o Sérgio, irmão? Jonathan, eu gostaria primeiramente de agradecer também o convite. Obrigado. Desde o primeiro momento, já foi uma decisão aceita, né? De primeira mão. O Sérgio, ele é uma pessoa que nasceu no bairro muito humilde, não dentro da comunidade, mas na beirinha dela, né? Na entrada da comunidade. Que aprendeu muito no meio familiar. Foi ali onde eu forjei meu caráter, minha pessoa. Eu tenho uma figura muito presente do meu pai na minha vida, onde dali eu já comecei a entender o tipo de homem que eu queria ser para a sociedade. Bacana. Constitui família, hoje eu tenho uma esposa linda, a Mariane, o Arthur e a Mariá, são meus filhos. E muito flamenguista, muita coisa mesmo. Acho que eu vou cancelar aqui agora. Obrigado, gente, pela Flamenguista daqueles enjoado, mas qual flamenguista não é, né? Mas assim, sou apaixonado pelo futebol, sou apaixonado por esporte. Ninguém é perfeito, né, Marcos? Porra, Cara, tava loucura. muito bom pra ser verdade. Não, Caraca, o defeito dele é isso aí. infelizmente, né, irmão? Mas ninguém é Ninguém é perfeito. perfeito, mas flamenguista é difícil de aturar mesmo. Flamenguista é complicado. Mas eu adoro esporte, adoro futebol. Gosto das horas vagas de estar com os amigos. Gosto de um churrasco. Eu sou o churrasqueiro da turma. Maneiro. E esse é o Sérgio. Bacana. Cara animado, pra cima, feliz. Sim. Assim, até dividir um pouquinho o nosso dia de hoje, né? Aí se encontrou antes, né? Tivemos a oportunidade de almoçar, de conversar e bater um papo, né? Mas eu brinco com alguns amigos que o homem não amadurece, né, irmão? Parecia 4 crianças dentro do carro, fazendo uma bagunça danada. Sem Muito dúvida. legal, foi muito bacana. Eu tive a oportunidade hoje de conviver a parte da tarde com eles, assim. E eles são essa pessoa aí, gente, que vocês estão vendo. E, cara, eu queria que vocês. Que muita gente não conhece, né? Mais ou menos a maioria das pessoas são empresários. E o intuito desse canal é incentivar as pessoas a ser empresário, empreender e ver que é possível. Por isso que foi até legal a maneira como vocês começaram, porque eu também comecei assim, né? E fala aí um pouco o que é a Pharmacon, para as pessoas terem uma ideia para poder vincular a história de vocês. Quem? Eu ou ele? Escolhe, mano. Você? Vai lá, você. Fica à Deixa eu vontade. começar Irmão. então. Eu acredito muito, Jonathan, que a Pharmacon é um sonho de um empresário que sempre soube que empreender era o caminho dele.
Eu já tive algumas tentativas antes de iniciar o projeto da Pharmacon. Tentativas essas que foram de vender churrasquinho, que foi onde eu consegui vender no portão da casa da minha sogra, que era uma avenida principal. Dali eu fui e arrendei todo o valor para poder fazer o meu casamento, para poder comprar algumas coisas. Eu construí uma casa em cima, a minha primeira casa em cima da casa do meu pai. Vendia coisas na rua, vendi laranjinha. Sabia que era o caminho, mas igual todo mundo, a gente não sabe o que a gente vai fazer no futuro, qual vai ser a trilha final, né? E acabou que a Pharmacon, ela virou um negócio, ela virou o projeto da minha vida a partir do momento que eu entrei na faculdade de Direito, me apaixonei pelo tributário e reencontrei meu amigo, né, Marcos, que, como todo laço de amizade, em algum momento partem para locais, para rumos diferentes. A gente foi trabalhar, a vida adulta vai chegando. Então aí eu me apaixonei pelo tributário, mas não sabia ainda como. Fui buscar posicionamento no mercado. Encontrei Marcos, que já fazia parte de uma empresa que era da seara tributária, na época para o mercado alimentício, e fui para poder contribuir com a parte jurídica, o relacionamento com os escritórios jurídicos, e dali a gente já tinha entendido que a contabilidade era o serviço de consultoria contínuo, era onde o tributário se encaixava melhor. Não vender o serviço avulso e depois sair do cliente, mas participar da vida do empresário, entender o que o tributário poderia contribuir e agregar na vida dele positivamente para ele ter sucesso e resultado. E aí a Pharmacon nasceu nesse momento na nossa vida, mas começou muito antes a questão do empreendedorismo, né? Sim. Bacana. E tu, Marcos? Como é que foi a Pharmacon antes de Eu falo, iniciar? legal. A Pharmacon, eu falo que ela nos conquistou antes dela ter um nome, né, cara? Maneiro. A gente sabia que tinha que fazer alguma coisa no momento, né? A gente sabia, por exemplo, a gente viu o tributário, a gente via que o modelo habitual de contabilidade comum, né, e nada contra aqui, a todos os milhares, né, de contadores no país, a gente sabia que precisava ter algo diferente, né, cara? Algo que realmente não fosse só técnica, que fosse o lado do empresário, né? Com certeza. E eu falo que a Pharmacon, ela veio para provar que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias, sem demagogia nenhuma. Assim, a gente não tinha nada. Assim, ó, sinceramente, quem olhasse, naquele momento, tivesse olhado pra gente, como aconteceu, tem casos aqui, Vários. que quando a gente teve a ideia, a gente foi procurar alguns contadores grandes do mercado que nós conhecíamos. E todos eles, sem exceção, cara, não faça isso. Vocês não têm que fazer isso. Isso é muito ruim. Esse mercado é péssimo. Então as palavras negativas, tudo aquilo que foi contrário, tudo aquilo que não era adequado, no ouvido de qualquer um, né? Quando você tem uma ideia, você compartilha com alguém que tu conhece, o cara fala, cara, isso não é bom, conheço esse mercado. E pessoas sérias, né? Não estou falando que as pessoas falaram por mal. Mas é a experiência, a vivência deles, né? Exato. E quando eu olhava para o Sérgio olhava para mim, parecia meio que loucura, né? Por isso que eu falo que ela nos conquistou primeiro. Porque a gente sabia que tinha que fazer aquilo. Era uma loucura. Quem olhava, naquele momento, como eu disse, né? Quem de repente olhou pra gente naquela fotografia falaria, cara, isso não vai dar certo. É real, assim, sabe? Sim. Então, a gente sabia de tributário, a gente tinha na veia lendo, consumindo, desenvolvendo muitos conhecimentos, muitas competências, mas tocar um negócio contábil do jeito que a gente queria, a gente não tinha a mínima noção. Conhecia a técnica, mas não conhecia a operação, que é diferente. A prática, né? A prática. E a Pharmacon, ela transforma as vidas, né? Eu sempre falo isso, né?
e vem transformando a nossa. Acho que eu falo isso pro time, né? A gente fala direto. A diferença da gente para quem está chegando agora na empresa é só que eu estou fazendo isso aqui há mais tempo. Cheguei primeiro fazendo. Sim. Mas na prática é a prova, né? Eu sou prova de que alguém pode se desenvolver. Alguém que deseja, né? Quando a gente fala em relação a fármaco, se vocês puderem, fala aqui, Sérgio, um pouco do tamanho da fármaco, para o pessoal ter uma ideia do que é a fármaco. É a fármaco Hoje, né? hoje, né? Eu queria só frisar uma questão que o Marcos comentou aqui agora também, sem pular a pergunta, mas já vou entrar nela, Jonathan. Aham. Uma das coisas que surpreendeu muito também depois das coisas quando começaram a acontecer foi que não só o mercado contábil, mas o próprio mercado farmacêutico, eles não compreendiam a linguagem o que a gente estava trazendo para eles. Com certeza. Então, a gente procurou associações na época, a gente procurou muita gente influente no mercado e várias vezes a gente escutou isso nunca vai dar certo. E eu acho que o grande combustível da gente ter feito dar certo a fármaco foi que isso alimentava o nosso desejo de fazer cada vez mais dar certo, mesmo que as outras pessoas não enxergassem o que a gente já enxergava. As possibilidades que a gente via nesse mercado. Hoje, entendendo a fármaco no tamanho que ela é, hoje a fármaco se tornou a maior contabilidade verticalizada da América Latina. Quando eu falo verticalizada, a gente está falando segmentada, né? Então, atendendo o mercado farmacêutico, atendemos todos os estados do Brasil, temos unidades em algumas capitais do Brasil. Para quem está escutando, a gente tem filiais em Itaboraí, onde começou, né, a expansão da Farma, porque ela começou num local muito menor em São Gonçalo. Depois a gente foi para Itaboraí, então dali a gente consolidou a empresa. Dali a gente partiu para o centro do Rio, para São Paulo, para Maringá, no Paraná, para Goiânia, na cidade de Goiás. Então, hoje a Fármaco ela atende o Brasil inteiro. E a gente já está com o projeto de internacionalização dela. Então, a Fármaco ela já tem esse projeto maduro, a gente já sabe para onde ela vai, o planejamento estratégico dela está na mesa. Hoje a Fármaco possui um conselho de administração, onde a gente discute as ideias, então não parte mais da nossa cabeça. Eu tenho até pessoas que me encontram, às vezes, pedindo oportunidade na Fármaco, e eu comento que agora não é mais comigo, eles precisam mandar o currículo para o RH. Então a empresa ganhou uma magnitude, uma dimensão que eu até seria leviano se eu falasse que eu não imaginava que ela iria chegar. Porque a gente já enxergava aonde essa empresa iria chegar. É a visão, né? Mesmo parecendo louco, a gente já enxergava e acreditava. Nunca deixou de acreditar. Isso é uma coisa que a gente até conversa muito sobre... Cara, a gente nunca duvidou. O que existia dentro desse negócio, dentro da gente, que mesmo com todas as dificuldades, uma afirmação posso ter e posso passar para todo mundo que escuta a gente aqui. A gente nunca duvidou que esse negócio iria dar certo. O propósito. É o propósito. Só. É o propósito. É só. Eu queria sei só. porque eu tenho um bem definido na outra empresa, né? Que eu não costumo, não divulgo no canal, mas algumas pessoas me conhecem e já têm ideia. Propósito. É o que não faz a gente desistir. Porque senão a gente faz. E fala aí um pouquinho do tamanho da Farma. Eu falo, só comentando sobre isso, eu falo que chorar pode, cara. Isso assim, particularmente isso é um recado sério, assim, para quem está empreendendo, para quem já empreende, para quem está pensando em empreender, para quem vai empreender no negócio dos outros. A gente fala que isso não é empreendedorismo, mas cara, chorar pode, ficar cansado pode, ficar triste pode também. Com certeza. Só que a vida adulta
Você vai ter que secar a lágrima e continuar. É isso Você aí. vai ter que... Levantar, reerguer a cabeça. Seguir em frente. Então, E eu vou te falar em relação, quando o propósito ele é bem definido e tão forte, estou falando de mim, mesmo quando a gente às vezes já não tá mais dando, aparece um Verdade. Marcos na vida da gente e fala: Que isso. acorda, irmão, levanta a cabeça e vai pra cima, vai passar. E eu dei honra a quem tem honra, aprendi isso, né, irmão? Que isso aí é Pô, aí quem você quer me faz. fazer chorar no podcast? E nem ele sabia disso, tu sabia disso? Não sabia não, irmão. Então, pronto, irmão. Então, quando a gente está com um desafio muito bem definido, um propósito, os momentos vêm difíceis para o quê? Para a gente melhorar e crescer. Eu vi isso ontem também de noite. Era 10 horas da noite, fiquei 1 hora no telefone com um cara aí. E o desafio ajuda a gente a crescer mais do que quando a gente está voando, meu amigo. E eu acho que se a gente tiver um ouvido, né, irmão? Conseguir ouvir ao redor e se juntar com pessoas boas, com a mesma essência, eu gosto de frisar bastante isso, não tem como dar errado, irmão. Podem chamar de louco, de maluco, mas todos os loucos e malucos mudaram o mundo. É isso. Então, os dois doidos aí, maiores da América Latina, que todo mundo duvidava. Porque vocês saíram, cara, do protocolo, tá entendendo? Sair do protocolo é difícil, cara. E já que a gente tá nesse ponto, qual foi, Marcos, o maior desafio encontrado? Um, dois, né? Porque deve ter um por dia. Mas qual que você marcou a tua vida na fármaco? Você me permite? Posso. Eu sou muito fã do Ayrton Senna, sou mesmo, assim. Aham. Ele também. Sim. Todo mundo da nossa cidade é Claro, fã do pô, Ayrton não Senna. tinha como, né? O cara era, pô, Domingo brasileiro. Parava. Não tinha como, parava. né, cara? E a entrevista icônica dele em 1991, né? Aham. E aí ele vence aquela corrida, Grande Prêmio Brasil, né? Sim. E aí fala, cara, como é que você chegou nessa vitória? Aí ele fala uma coisa que permeia a gente a vida toda. No antigo prédio nosso, tinha uma imagem de uns 2 metros de altura dele, assim, na parede, com adesivo. Ficou, nesse novo a gente vai pôr, mas na matriz, mas era bem legal. De vez em quando eu ia lá pro corredor quietinho e ficava olhando para ele, assim, quando tava bem mal, assim. Quietinho, ali, 3 minutos, 1 minuto, pensando, né? Resgatar, né? Resgatar aquele sentimento que é. Recuperar a energia. E ele falava assim, cara, como é que tu ganhou, né? Todo mundo conhece isso, né? Ele falou, cara, ganhando de ponta a ponta, né? Não foi fácil, não foi. Claro que eu não sou Ayrton Senna, nem tô perto, nem. Não, mas a gente tem mas, pessoas pra mas se se inspirar, né? Claro, cada um se E inspira vem no ao que quer. encontro do nosso canal, né? Histórias que inspiram, né? Exato, exato. E ele tiveram vários pontos difíceis, mas tem alguns momentos que me marcaram, né? Mas eu vou comentar um, né? Já que é um podcast, eu vou comentar um. Uma vez que a gente passou por um grande desafio, né? Traição, né, irmão? Traição é toda hora, né? Porque você dá o que você tem, né? E nem todo mundo tem. Tá tudo bem, porque nem todo mundo tem muita coisa legal pra dar e dá o que tem infelizmente. também. E tá tudo certo, bicho. Vida adulta, vamos continuar. Mas isso tem anos, né? E eu olhei pro Sérgio e falei assim: e aí, cara? E ele falou assim: cara, se a gente tiver que começar tudo de novo. Foi uma decepção muito grande, tu lembra, né? Que eu tô falando. E ele falou assim: se a gente tiver que começar tudo de novo, a gente começa. Foi um momento muito difícil, mas é aquilo que a gente está trocando ideia. Sempre no momento muito difícil, A gente aprende. a gente aprende alguma coisa. E normalmente os momentos difíceis te levam a outros patamares, né? Isso é um grande ensinamento, né? Porque quando tá tudo bem, É mole. você não aprende nada. Com A certeza. verdade é Pelo essa. contrário, a gente, quando tá tudo bem, a gente perde até um pouco do foco, né? Exato. A gente para de ter aquele olhar para aquela situação que realmente às vezes importa. Eu acho que aí Papai do Céu permite a gente, opa, acorda. É isso. Calma aí, não é só com você, é comigo também. É isso. É isso. Sérgio, qual o erro durante esse percurso fácil? Eu tinha que debochar, irmão, porque não tem como, né? Percurso fácil de chegar aí para quase a maior da América Latina, que te deu um maior ensinamento aí, irmão, nessa vivência junto aí com o Marcos, cara. O erro. Que possa A gente assim, chegou até a conversar hoje sem sobre o citar assunto, nomes, né? Por causa sobre o da assunto, política mas de eu não vou nem privacidade. citar os nomes, porque eu acredito que o erro é muito pessoal. Eu acho que o erro está nas nossas decisões, Sim, sim. não está no outro.
não vem de dentro, não vem de fora o erro do empresário. Então, o empresário ele precisa se responsabilizar por algumas decisões que ele toma. Então, eu acho que os nossos erros vêm de decisões que a gente tomou de confiar demais pelo nosso jeito de ser. Nós somos pessoas que nós somos abertas para o relacionamento, acaba abrindo as portas da empresa, até mesmo da nossa vida pessoal, muitas vezes. Então a gente acaba abrindo essa porta sem conhecer direito as pessoas, e em vários momentos aconteceu da gente deixar entrar pessoas que, de certa forma, prejudicaram o andamento das coisas por algum motivo. Então, acredito que o grande ensinamento, e a gente vem aprendendo, acho que a maturidade a gente conquista com o tempo, e a gente vai evoluindo a mentalidade como empresário, como pessoa, como indivíduo na sociedade, que é o seguinte: a gente conhece as pessoas, depois que a gente conhece, a gente vai aos poucos, Sim. passo a passo, em doses homeopáticas, como a gente está falando do mercado farma, então é importante então também fazer essa analogia com a medicação, né? Aham. Com a posologia da medicação. Então a gente precisa ir aos poucos. A gente sempre foi muito aberto, muito escancarado. Sempre Posso foi o falar um nosso pouco do jeito que de eu, ser. do que eu vivo também? É uma questão de crença. Assim, não é querendo fazer um déjà vu, não, mas na nossa época de infância, a gente que veio de família muito simples, muito humilde, parece que quando a gente tem menos, a gente divide mais, entendeu? É, Se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas eu também sou assim. E infelizmente, a gente tem que apanhar para aprender. exatamente. Porque a gente tem os valores parecidos do que a gente vem conversando. E a gente tem a mania de, vamos por aqui, irmão. Vem aqui. Só que às vezes aquela pessoa que está do teu lado não tá ali com aquele mesmo propósito, com aquela mesma essência. E aí a gente às vezes acaba baixando a guarda. Isso é normal, irmão. Não é para Exatamente. criticar, só que é um erro para ser corrigido. Claro, então É, são Sim, alinhamentos que a gente precisa ter para poder evitar errar no futuro, né? sim. ser corrigido sem perder a essência. Tem isso É também. isso aí. Senão a Exatamente. gente vai para outro polo, Com né? certeza. Tem um amigo aí comigo que tá virando hooligans. Vai Ô, aprendendo aí, cara, cara. Não, claro, hooligans. claro, assim, a essência, eu acho, mas eu acredito que a essência é algo que vai ficar com a gente até o último dia, até o último Sim, suspiro. Só que são relacionamentos, né? O relacionamento no profissional, a gente precisa ir com mais cuidado. Sim. Com a família, abrir a sua casa, também com mais cuidado. sim, sim. Já num diálogo ali, numa questão do dia a dia, você vai com mais cuidado, você vai sempre ser disponível, né? Mas eu acredito que o tempo foi trazendo para a gente que a gente precisa dosar isso e ir aos poucos Com para certeza. poder não ter essas decepções e errar mais à frente. E agora eu vou falar um pouco sobre visão de negócio, Marcos. Então você diz um pouco para a galera como é que foi pontuar e direcionar a fármaco dessa maneira seletiva, criando já o paradigma, quebrando o paradigma, né, que você foram rotulado no início. E hoje em dia, cara, o que você pode falar para o pessoal aí que tá assistindo, que até muitos estudantes de farmácia podem estar vendo, qual é a diferenciação da fármaco na visão de negócio de ser exclusivo para a farmácia? Depois, se vocês quiserem, pode falar do outro braço, né, que a gente estava conversando hoje também, não tem problema. Sim. Mas o que a Farmagon traz de diferencial? Eu sei, mas aí eu quero que É, vocês falem pra galera aí. tem algumas coisas, mas eu vou explicar, como diz, né, com papo de dono, né, com papo de empresário. Isso. Primeiro é que o fato da complexidade tributária fiscal ser absurda no Brasil, né? A carga tributária é elevada. A Sim, gasolina agora, né, cara, isso, loucura. para quanto que vai? É complexo, está na porta de uma grande mudança, né, que é o início da reforma tributária, né, que virá. Então, assim, você ter uma contabilidade que atende vários segmentos é muito complexo. Porque, e aqui deixa eu defender o contador, né, cara? Porque são muitas legislações, muitas regras. Então, quando a gente inaugurou esse conceito no mercado farmacêutico no Brasil e
quis fazer isso só para esse segmento, não é um jogo de marketing, mas sim porque esse mercado precisava de uma especialidade, alguém respirando aquilo o tempo inteiro. Então, ser exclusivo faz uma diferença absurda. Agora, isso é um início, né? E aí, hoje tem 27 ou 28 outras contabilidades pelo Brasil, que é normal, né? Nascerem e tá tudo certo. Legal que de alguma forma a gente inspirou ou não, mas Despertou seja uma um nome a ser oportunidade. batido, despertou uma oportunidade, enfim, aí, tá tudo bacana. certo. Mas é natural. Só que até aí tudo bem, né? Só que o nosso conceito sempre foi, cara, o que que eu posso fazer pelo empresário para ele ser próspero, para ele ter resultado? Então o alvo é esse. Então a gente, além da contabilidade, a gente juntou, hoje são, o Sérgio comentou, né? Hoje a gente tem 9% do market share do mercado farmacêutico no Brasil, dos que são aplicáveis, né? Sim, Abrafarma não é aplicável, capital aberto. Sim. Hoje a gente tem, ano passado a gente tem um GMV, né, de movimentações de nossos clientes de 7,2 bi. Sim. Então, para a galera que está assistindo, o segmento farma, quer explicar para a galera? Explico, E tem uma divisão, né? Então, explica para a galera o que é a Abra Farma, sem falar nomes dos concorrentes, Não. mas o que é, né? Porque às vezes a pessoa, assim, eu vou até a próxima pergunta, Sérgio, sobre gestão financeira, mas assim, que a Abra Farma são as grandes, né? Que se Isso. unem em uma união. Isso, de capital aberto, Capital onde aberto, joga que podem outro fazer o quê? jogo. Investir dinheiro. Isso. Você que está assistindo pode fazer parte Isso. do capital aberto dessas empresas Pode que comprar não ações. Isso. Isso. Então, só para a galera entender, por isso que a gente está aqui para especificar. Isso. E esses não entram dentro desse mercado que ele está Não, falando. não. Nessa São 11 participação. mil farmácias, das Isso. 90 e alguma coisa, porque vem batendo recorde de fechamento agora. Mas vamos botar de 90 mil, 91 mil, 11 mil, quase 12 mil ali são de capital aberto. Essa não entra na conta. Sim. Todo o resto é o market share que eu falei. O GMV é o ano passado, o mercado farmacêutico de varejo no Brasil faturou 240 bi, total. Sim. Inclusive essas grandes, as que têm maior faturamento. Sim. Que detém quase 50% do faturamento do Brasil, estão em 11 mil farmácias. Mas aí é Isso. outro assunto. 240 bilhões, né, que foi faturado no ano passado. Os nossos clientes juntos faturaram 7,2. Então é bem representativo esse movimento, sabe? E o que eu vinha falando, né? O diferencial é que a gente está olhando, a gente está vivendo num momento, Jonathan, muito delicado economicamente no mundo, né, por conta das guerras e tudo, que está impactando, né? Sim. No país, por conta de escândalos sequenciais, política, os três poderes em crise, né, de alguma forma, problemas aí de bancos, né, que não precisa, todo mundo sabe, né, cara? Isso. Todo mundo já conhece, né? Então, o Brasil está vivendo um momento muito delicado economicamente. A realidade é essa, né? Não se fala muito disso, mas a realidade é essa. São recordes de recuperações judiciais, empresas que falem de grande porte. Então, quando a gente olha para o mercado, a gente vê o empresário, independente do segmento, sofrendo, porque Sufocado, né? mais desemprego, menos dinheiro as pessoas ganham, menos as pessoas compram na padaria, na farmácia, na loja do açaí, no isso. mercado. Então, o dinheiro passa a girar menos. Então, eu falei só disso tudo para falar. Então, o nosso foco não é fazer só contabilidade, né? Fazer uma contabilidade que vai trazer para esse cara uma redução tributária, que vai reduzir dentro de um planejamento especializado no segmento dele, que já vai reduzir a carga tributária dele para ele aumentar resultado. Isso já está dentro da contabilidade, né? Todo o planejamento. Então, essa é uma grande diferença absurda. Só que a gente adicionou agora, lançou agora, alguns novos serviços que a gente já vem fazendo para os clientes. Um é a recuperação tributária, que é a gente que faz e de forma legal e garantida. Não são várias outras empresas que tem no mercado, tem empresas sérias, mas tem muitas empresas que recuperam tributos aleatórios aí e não assumem essa responsabilidade posteriormente. E a gente faz isso, né, com garantia.
Só que agora a gente também recupera a taxa de cartão de crédito, de adquirente, que é a diferença. A gente tem um banco aportado conosco para a linha de capital de giro, Legal. que é uma linha diferente. Temos acordo com algumas adquirentes, que eu não posso comunicar ainda que está em lançamento, algumas com taxas de cartões exclusivas para os nossos clientes. Então, o nosso foco, assim, se eu pudesse resumir, qual o diferencial da Farma, cara? O diferencial da Farma é que ela está olhando para o aumento do resultado e rentabilidade do empresário. Não na contabilidade, em cumprir legalidade apenas para gerar as guias e cumprir as regras, né? Sendo um suporte financeiro Financeiro, cara. literalmente. Nele, né? Porque a Exatamente. empresa que não dá lucro, fecha, quebra.